Povinhos, povinho! Aê, Dororoto! Toma aqui a bruxinha, olha a bruxinha, ela aqui, olha nós! O que você trouxe hoje, Miriam? Hoje eu trouxe povilho, ó, povilho, olha, povilho, povilho, que é povilho. Você já comeu os bolinhos de arroz que eu trouxe? Você vai me entregar assim, na cara dura, né? Ela comeu os bolinhos de arroz que eu fiz. E estavam muito bons. Uma delícia. Ela comeu Aprovadíssimos. tudo rapidinho. Ah, Nem você deu falou- tempo nem de usar pro vídeo. Você falou que era tudo pra mim, eu comi mesmo. Eu falei, mas você podia ter comido um pouquinho depois, né? Era pra ter esperado. Era pra ter usado no vídeo. A gente vai usar os polvilhos. A gente vai usar os polvilhos. Agora nós vamos beber. Tintim, Miriam. Viva as estrangeiras. Água. Esses copinhos, eles têm história. Tem? Eles já foram em tudo quanto foi eventos. Viajar ao mundo. Muito, muito. Por isso que as estrangeiras pelo mundo. Falando nisso, você viveu no Uruguai. No Uruguai. Você nasceu no Uruguai? Não, nasci aqui no Brasil. E você foi para o Uruguai com qual idade? Eu nasci aqui, saí daqui com 3 anos, fui para Israel, morei de lá até os 7, e aí eu estava vindo para o Brasil. Mas o meu pai quis passar no Uruguai para que a gente conhecesse a nossa avó, a mãe dele. E acabamos ficando lá, fiquei até 11 anos. Com 11 anos eu retornei para o Brasil. Ah, muito, muito interessante. Eu pensei que você tivesse nascido lá. Não, eu nasci aqui no Brasil, na Beneficência Portuguesa. E morou na vila? Morei na Vila do Bom Retiro, ali na Rua Prates, na mesma casa que depois que eu saí, o marido da Miriam veio morar com os pais e os irmãos. E aí, depois de muitos anos, eu fui encontrar com o Marcelo, que é o meu marido, e que estudou no mesmo colégio que eu. Então, a gente foi passando por várias coisas parecidas, né? Aí, depois, a Ariela foi me apresentada pelo amigo do Marcelo. Então, eu precisei conhecer o Marcelo, precisei ter um relacionamento com ele. Aí o amigo dele quis que passasse por um jantar na casa dele, e aí acabei conhecendo a Ariela. E aí veio mais coincidência, né? Sim. Aí a irmã da Ariela, ela tem um relacionamento com um tio meu. Então, no final das contas, nós estamos quase que em família, né? Sim. Então, muitas coisas vão acontecendo e isso faz parte da própria ancestralidade. Isso é sistema. Uma coisinha vai interligando a outra e quando a gente vê, tudo faz parte. Por isso que tem aquela frase que fala assim, que mundo pequeno! Gira, gira, todo mundo tá no mesmo lugar. Acaba se encontrando, né? De alguma forma. De alguma forma. É incrível o movimento que esse gira-gira fez. E hoje, começou já, são 7 horas, a gente vai começar a falar a respeito do nosso assunto de hoje, que é o peso. Então, a gente vai olhar aqui que a Ariela é uma especialista em nutrição. E é uma pessoa que trabalha com culinária, é uma pessoa que gosta de comer. Se vocês soubessem que ela trouxe aqui, ó, ela trouxe uma banana. E nós temos o polvilho. Nós vamos comer já já. Nós gostamos de comer, mas algumas pessoas não só gostam de comer, como precisam comer. Elas precisam comer para saciar alguma coisa que está acontecendo dentro delas. E hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre o sistêmico. O que acontece
perante o assunto de constelação familiar. Então, o que acontece com a questão do peso? O peso emocional, o peso material, o peso físico, o peso espiritual. Nós vamos falar um pouquinho de cada tipo de peso. E nós queremos que vocês também tragam as suas experiências, as suas histórias, né? É isso aí. Para que a gente possa conversar um pouco a respeito. Eu vou contar para vocês uma coisa que acontece na minha casa. Eu vou colocar o óculos, porque senão eu não consigo ler os comentários. Boa noite, Débora. Tudo bom com você? Na minha casa, a minha filha caçula, ela tem o costume de esconder comida, né? Então ela compra um salgado, um chocolate e ela esconde no quarto dela para que ninguém pegue. Um ano terminou e começou o outro ano. E aí ela veio para mim e falou: eu acho que eu vou precisar de uma mochila nova para esse ano, para ir pro colégio. Já uma mocinha, né, no último ano do ensino médio. E aí eu olhei e achei estranho, porque nessa idade a mochila dura, não é quando é criança. Desculpa. Que as crianças jogam a mochila, vão jogar bola, né? As mocinhas cuidam mais. Aí eu falei: mas eu acho que a sua mochila ainda tá boa. Ela falou: não, minha mochila não tá mais boa. Eu vou precisar de uma não. Eu falei: não, eu acho que a sua mochila ainda tá boa. Não tá não. Eu falei: então vamos olhar a sua mochila juntas. Traz a mochila aqui. Não, não vou trazer. Aí eu falei: então eu vou no seu quarto pegar a mochila. Não, vamos mexer na mochila. Bom, eu fui, peguei a mochila e o que tinha dentro da mochila? Um lanche do ano anterior. Então a minha filha falou pra mim assim: eu não vou nem mexer nessa mochila, eu não vou abrir, não vou tocar, porque deve estar tudo podre, eu vou jogar a mochila junto com a comida. Então ela esconde tanto a comida que a comida chega a estragar e ela acaba não aproveitando. Não foi uma vez nem duas, foram diversas vezes que isso aconteceu, né? Teve um outro episódio que ela fez uma troca de ovo de Páscoa. Boa noite, Sandra Maria, tudo bom? Obrigada por estar aqui. Ela trocou com uma amiga um ovo de Páscoa, daqueles bem recheados que fica na geladeira. E ela chegou em casa e falou pra mim: olha, eu não quero que ninguém coma do meu ovo, mas tem que ficar na geladeira. Como que eu vou fazer? Aí eu falei pra ela: você pega a gaveta dos legumes, que é de baixo, que as pessoas mexem menos, né? Porque quando abrem a geladeira, querem algo para beliscar já pronto. Geralmente a pessoa não vai procurar na gaveta de legumes. E deixa lá escondido. E aí você vai comendo. Ela colocou e deixou, porque ela quer guardar. E então passou acho que uma semana, ela foi lá e só tinha um pedacinho do ovo. Aí ela falou: olha, comeram meu ovo. E aí ela foi pesquisar quem que tinha comido. Aí ela perguntou pro irmão, o irmão falou assim: olha, eu vi o ovo num dia. Aí eu deixei lá. No dia seguinte, o ovo de Páscoa estava lá. Eu não resisti, eu peguei uma colherzinha. Continuou lá. No terceiro, eu comi mais um pouquinho. Eu vi que ninguém mexia no ovo. Eu falei: vou comer antes que estraga. E ele comeu praticamente que todo o ovo de Páscoa dela. Então ela guarda tanto aquilo como se fosse um tesouro, não quer dividir com os outros e ela mesma acaba ficando sem. Orildes, boa noite, obrigada. Oi, Orildes, que bom obrigada. Que você conseguiu entrar. Então, o meu avô, que saiu da Polônia, que era o pai da minha mãe, ele tinha 6 filhas. E eles tinham passado necessidade, né? Saíram da Polônia no meio da guerra e tudo mais, né? Tinha 6 meninas, que não deve ser fácil, né? Para cuidar de 6 mulheres. E aí, o que ele fazia? Naquela época, tinha as placas de chocolate, como nós compramos hoje, mas era muito caro. Hoje a gente pega, sai, às vezes a gente acha até caro, mas passa, compra às vezes 2, 3 barrinhas, né? Ele pegava a barra e cortava tudo em pedacinhos pequenininhos. E ele dava para cada filha um pedacinho. E ficava em cima do armário a barra de chocolate cortadinha. Ela lá, guardada,
para um mês inteiro. Então ele pegava aquelas barrinhas, aqueles pedacinhos e ia dando para as crianças, né? Eu não conheci o meu avô, não conheci meu avô. E eu, desde pequenininha, minha mãe não era assim, meu pai não era assim, mas eu, desde pequenininha, pegava qualquer coisa que me davam, eu pegava, dividia em vários pedacinhos e deixava guardado. Então eu ia tirando pedacinho, pedacinho. Até hoje eu faço os pedacinhos e deixo em algum lugar, que às vezes eu esqueço os lugares onde eu coloco, mas eu coloco escondido também. Isso tá lá dentro do meu campo da ancestralidade. Minha mãe, quando viu um dia, eu já estava adulta, até na minha casa, ela veio na minha casa e eu trouxe um pote, eu trouxe tudo pedacinhos assim. Ela falou assim, por que você cortou desse jeito, né? Eu falei, mas eu sempre corto desse jeito. Ela falou, é verdade, quando você era pequenininha você cortava, mas eu achava que era porque você era criança. Ainda você corta? Eu falei assim, eu sinto necessidade de cortar, porque eu preciso compartilhar, eu preciso repartir. E até hoje, às vezes o Marcelo pega assim com a mão, ele vem, pega com a mãozão assim, pega tudo. Eu falo, não! E se alguém quiser? Ele fala, mas só tem nós dois aqui. Então, tá lá no sistema, foi trazido uma informação. Sim. Então, quando ela conta da Gabi, que a Gabi guarda e tudo mais, ela pode estar trazendo uma informação do sistema que foi da escassez, da dificuldade de ficar sem, o medo de ficar sem. E eu também tenho o costume de guardar comida. Então eu compro chocolate, por exemplo, e eu gosto de fazer que nem a Miriam. Eu corto os quadradinhos e eu coloco num potinho. E eu vou comendo. Eu não tenho o costume de abrir um tablete e comer ele inteiro. Mas em alguns momentos, em algum dia, eu sinto a necessidade de comer um doce. Eu faço isso principalmente com um chocolate. E geralmente quando eu vou pegar aquele pote, não tem mais. Alguém já passou na frente, geralmente o meu marido, e come o pote todo. E deixa lá e não fala nada pra ninguém. E eu vou mudando de esconderijo. E eles continuam achando. Ele continua achando. Essa semana... eu acho que ele não está... ele foi para uma reunião e eu acho que ele não vai ouvir, então eu vou falar bastante dele hoje aqui. Essa semana nós entramos num regime, num controle alimentar. Tem até na minha página, depois eu vou passar para vocês, eu vou deixar escrito. Eu tô dando dicas de alimentação, porque a gente engordou bem esses 2 últimos meses, pisamos no tomate. Então... na jaca também. Na jaca, em tudo. Então, estamos fazendo uma alimentação mais controlada, etc. E o meu marido estava com muita vontade de comer chocolate ontem. Eu como um chocolate diferente do dele. Eu gosto de um chocolate mais amargo, 60%, 70%, 80%. Mas não tinha o mais docinho. E ele falou para mim, você tem um chocolate? Aí eu falei, não tenho. Aí ele olhou e falou, tenho certeza que você tem. Aí eu falei, eu preciso que você saia da sala para que eu possa te dar o chocolate. Porque se você descobrir o novo esconderijo, já era, né? E eu tenho mais 2 tabletes escondidos. Mas como eu tinha certeza que ele ia encontrar, eu devo meu filho guardar no quarto dele. Então esses aí estão bem seguros que lá ele não vai procurar. Olha lá, ela já contou onde estava escondido. Mas ele está ocupado agora numa reunião. Mas ele vai ouvir mais tarde. Mas ele não vai pegar com meu filho. E meu filho não vai entregar meu chocolate para ele. O filho vai ficar com o martelo na mão. Vai ficar. Vai pegar, tum! Então é o seguinte, hoje nós vamos falar a respeito de peso, né? Comeu uma banana. Lá vai ela, ó, meu povilho. Nós vamos falar a respeito de peso. E eu quero que vocês observem nas suas histórias de vida. Pode ser com você, pode ser com pessoas que convivam com vocês, pessoas que às vezes assaltam a geladeira à noite. Presente. Pessoas que sonham com um alimento. Você quer um pedaço? Não, pode comer. Que bom. Adoro quando ninguém quer repetir. Pessoas que salivam
enquanto estão assistindo um comercial de televisão, ou às vezes tem uma novela, um filme, acabou aquela cena, ela já sai correndo para pegar e comprar ou ver como é que ela vai conseguir aquilo. Então, quantas histórias vocês devem vivenciar que a pessoa perde o controle às vezes da comida? Então ela pode pegar às vezes uma colher, ela enche o prato e ela precisa ver que está cheio. Por quê? Porque ela precisa se sentir, eu vou falar a palavra, protegida. Por quê? Ela pode perder, pode acontecer alguma coisa com a comida, alguém pode comer antes dela, então ela lota. Pessoas que, nós falamos que assalta a geladeira, tem gente que pega o carro e sai à noite e vai procurar essas lojas de conveniência para poder comer. Tem gente que gosta, quer beber, né? Bebida alcoólica. Mas é muita gente que sai para comer. E isso é um descontrole. Porque se a pessoa pode esperar para o dia seguinte, ela não precisaria sair naquela noite. Ela pode respirar, falar amanhã. E esse tipo de pessoa que não consegue esperar, ele está com uma pequena dependência, né? Não sei em quanto, mas às vezes a pessoa está em desequilíbrio. Você conhece alguém além de você? Rita de Cássia, boa noite, tudo bom? Conhece alguém além de você que durante a noite assalta a geladeira? Assalta a geladeira? Na minha casa, eu fui pega várias vezes assaltando a geladeira. Logicamente que por pessoas que vieram na cozinha fazer a mesma coisa que eu, né? Lógico. O meu filho... querer tomar só água. Duvido. O meu filho me pegou diversas vezes assaltando a geladeira. O meu marido não me pegou porque quando ele dorme, só acorda no dia seguinte, né? Então ele não assalta a geladeira? Ele não costuma assaltar a geladeira. Às vezes ele acorda para ir no banheiro e aí ele vai na geladeira. Mas ele come coisas diferentes do que eu como durante a noite, né? Ele come um abacaxi, se já tiver cortado, ele pode comer 3 fatias, né? E a gente sabe o que ele come porque ele faz barulho para pegar as coisas na geladeira, então ele acaba se entregando. Eu vou mais na calada da noite. Mas às vezes eu deixo o rastro na mesa, que eu tô meio assonada, eu deixo um pacote de alguma coisa na mesa, então eu acabo me entregando, né? Mas as minhas irmãs também assaltam a geladeira. Então, o assaltar a geladeira, o que você acha que pode ser no campo sistêmico? Eu acho que tá ligado com ansiedade. Eu tenho dormido, eu gosto de fazer uma agenda do dia seguinte, anotar as coisas que eu vou fazer, porque eu sou taurina, né? Então eu gosto das coisas ali mais anotadinhas, mais palpáveis, né? Não sou borboleta como a Miriam, que é geminiana, que faz 50 mil coisas ao mesmo tempo. A Rita tá dizendo que ela fazia isso quando ela era jovem, que agora ela não faz mais, ó. Então, o que acontece? Algumas noites, o dia acaba ficando muito longo, porque 24 horas passa tão rápido e eu não consigo fazer as minhas coisas. Então, quando eu vou ver, já tá tarde, tá na hora de deitar e eu ainda não planejei o meu dia seguinte. E aí eu vou dormir e fico pensando, eu vou acordar tal hora, vou fazer isso, vou fazer o outro. E eu acabo pegando no sono no meio desse pensamento. Então, eu acredito que seja ansiedade que me faz ir comer de noite. Eu acho. O que você acha, Miriam? Então, tem 2 coisas aí que a gente pode avaliar e analisar, né? Se você começa a sentir fome porque você acordou pensando na dificuldade, ou seja, eu não consegui fazer o planejamento, como é que vai ser? Será que eu faço agora? Faço amanhã? Como é? Isso tem a ver no campo sistêmico, pode ter a ver com o pai, que é a ansiedade, né? Que é a falta de ter
tomado conta de tudo, de ter organizado tudo. Mas pode ser também pessoas que acordam de noite e não que elas estejam preocupadas, mas elas tenham fome. Não, eu não tenho fome. Então, eu tenho preocupação. Olha lá, existem Não algumas pessoas que acordam de noite com fome. Elas estão lá com aquele buraco no estômago, né? Elas parecem que precisam ser preenchidas. Isso já vai ter a ver com o campo da mãe, né? Que está lá relacionado com a parte oral, com a questão da amamentação. Então eu preciso colocar alguma coisa dentro de mim que forre, né? Ou seja, que me dê o amparo. Essas pessoas normalmente estão com muito medo, insegurança. Pode ver que tem pessoas que vão fazer uma prova, alguma coisa, elas comem antes de fazer a prova. Sim. Né? Tem gente que fala assim, tá comendo porque tá ansioso. Às vezes não, às vezes tá inseguro. E a insegurança, ela tem a ver com a mãe. Né? A mãe é que dá a segurança. Agora, quem dá coragem? Meu pai. Meu pai. Então, quem dá coragem, num caso desse, como ela colocou aqui, de ficar com falta de planejamento, de organização e tudo mais? O pai. Ele que vai dar coragem para poder resolver, para poder ir atrás e tudo mais. A Rita fala que acha que compenso minha ansiedade na comida. Na comida. A Débora falou que travou. Tá travado o vídeo? Ou vocês voltaram? Não, já voltou, porque eu tô acompanhando. Para nós tá aberto tudo aqui certo. no meu celular. Voltou. Que bom. Que Ótimo. bom. E eu acho assim também. Quando nós nascemos, o primeiro contato que nós temos com a alimentação é através da mãe. É a amamentação, seja ela no peito ou seja ela na mamadeira. Geralmente é no peito, mas mesmo que seja na mamadeira, geralmente, na maioria dos casos, quem amamenta o bebê é a mãe. Mesmo que seja na mamadeira, é no colo da mãe. Então, a gente tem uma ligação muito forte, né, com o mamar, a boca, que está ligada com a alimentação, com a nossa mãe. Então, a gente recebe junto com a alimentação o carinho, o amor, o aconchego, o conforto, a proteção, tudo isso junto, né? O equilíbrio. O equilíbrio. Olha lá que nós vamos falar agora, já comentamos aqui sobre isso uma vez ou em alguma live que nós fizemos, mas vamos comentar novamente. Vocês viram o que ela fez? Faz de novo lá. Assim. Pega o bebê, coloca nos braços, coloca a mamadeira. Sim. Né? Coloca a mamadeira lá na boquinha da criança, ó, ou o peito, vira e põe para o outro lado de novo, né? Então vai fazendo, vai trocando. O que é esse trocar? É trabalhar com o equilíbrio neurológico da criança. Então a criança vai ser trabalhada com os dois campos, lado esquerdo e lado direito. Por isso que quando a gente fala sobre a mãe, nós vamos falar que a mãe também é equilíbrio. Olha que interessante. Não são só palavras soltas. São palavras que têm a ver com a parte biológica, com a parte química, com a parte física, com a parte neurológica. Olha aqui. Então, eu não sei se você sabia disso, mas muita gente fala muito sobre o campo, que porque a mãe precisa descansar de um lado, do outro, ou que um seio precisa ser tirado o leite de um também lado para depois tirar do outro, mas não é só isso. É a questão neurológica, a questão de... Eu não sabia dessa questão neurológica. De formação do bebê. Porque principalmente a cabecinha, o corpo da criança está também sendo formado. Então ele precisa desse campo do equilíbrio de um lado e do outro. E uma outra coisa que a gente vê bastante são as pessoas que passam pelo efeito sanfona. Então o que acontece? A pessoa come muito. Antes disso, vou contar uma coisa. A maioria das pessoas, elas acordam, vão tomar um café da manhã, vão fazer as atividades, vão almoçar
e continuam nas suas atividades, geralmente, ó, na parte da tarde. Agora vai de polvilho. E o polvilho, ele tem um problema, porque faz ele barulho. te entrega, ele faz crack. Então todo mundo sabe que você tá comendo. A banana já é mais na calada da noite, porque ninguém descobre. A Rita de Cássia também trabalha com comida e ela deve saber muito bem o que eu vou contar agora. Quando eu tenho bolo em casa, eu não tô fazendo muito bolo em casa porque a gente tá tentando manter uma alimentação mais saudável. E eu faço, às vezes, umas receitas um pouco diferentes, com menos açúcar. Quando a gente coloca quando a gente coloca naquela embalagem comercial, ela tem uma trava, um clique. Quando você acorda, é bom, porque ou você quebra com a mão. Olha o barulho. Não quebra. Quebra logo, Miriam. Quando você acorda de noite e você vai abrir aquela embalagem de bolo, o prédio sabe que você está assaltando na cozinha. É um horror. Então, depois eu vou dar umas dicas. Como que você faz para abrir aquelas embalagens sem fazer tanto barulho? Vamos voltar ao efeito sanfona. Então, geralmente você passa o seu dia bem e você cai naquela compulsão de comer lá pro final da tarde. E muitas vezes se estende pela noite inteira ou por um bom período da noite. Por quê? Porque geralmente durante o dia você está ocupado. Enquanto você mantém a sua mente ocupada, você não tem tempo de pensar em comida. Aí quando chega lá pro final da tarde, você já acabou o seu trabalho, você está num ritmo menor, você dá uma sentada, opa, sobrou espaço para pensar na comida. E aí você começa a comer. O porquê acontece o efeito sanfona? Porque muitas vezes você vai comer por compulsão. A gente vê diversas mães, hoje eu vi uma mãe que estava ontem eu estava com meu marido no restaurante e eu vi um casal com uma menininha, bebezinha, que devia ter acho que uns 2 anos e a mãe estava alimentando ela. Uma graça. Mas quando eu fui olhar melhor, a mãe alimentava a menina e a menina estava com um celular na mão, olhando um desenho, um filme, alguma coisa. A menina não tem nem noção do que ela está colocando dentro da boca. A mãe vai indo lá com a colher, abre e fecha, continua assistindo. Então, essa criança não tem a menor noção que ela está sendo alimentada, nem a quantidade que ela vai comer. Ela está fazendo um movimento mecânico de abrir a boca e aceitar aquilo que a mãe está dando e recebendo, né? E recebendo. Enquanto ela está entretida com um desenho, um programa infantil, né? Então ela já vai receber uma informação totalmente errada sobre a comida. Quando nós temos uma dificuldade, uma ansiedade, falta de amor, né? A gente está carente. Então o que as pessoas fazem? Vão buscar esse amor, esse carinho, esse reconhecimento, aquilo que falta, vão buscar na comida. E aí come como se aquilo fosse compensar aquela falta que a pessoa está sentindo. O que acontece? A pessoa não compensou a falta, vai ganhar um peso, não conseguiu resolver o problema emocional, porque a comida não trata problema emocional, né? E ainda pode ganhar um problema de saúde, né, Miriam? Não é uma forma de resolver. Então, o Marcelo Sardinha tá aí. Oi, querido! Boa noite, Marcelo Sardinha. Muito bem-vindo. Veja bem, essa questão que você falou da criança, hoje em dia nós temos muito disso, né? Pessoas que não têm tempo. Então os pais, eles não estão dando conta nem deles, né? Ainda mais agora nessa época da pandemia, foi estabelecido nos trabalhos, nas empresas, sim, regras de se colocarem no computador mostrando que estão lá. Então essas pessoas, essas pessoas têm que cumprir metas. E aí eles não podem
sair fora da frente do computador ou desligar os seus celulares. Eles têm que mostrar que estão lá. O que acontece? A casa precisa ser vista. E tem filhos. E tem muitas cobranças. E aí essas pessoas, elas têm que fazer tudo muito rápido. E não, elas vão fazer isso com as crianças, né? Também. Olha, abre logo a boca. Come logo. A mamãe e o papai não têm tempo agora. Então eles vão, come. Não quero comer. Ah é? Espera um pouquinho, vou te dar o celular na mão. Aí ele dá o celular, dá o joguinho que a criança gosta. Aí a criança presta atenção. Se ela não prestar atenção, eles falam assim, vou te tirar o aparelho. Aí a criança abre a boca. Né? Nem vai saber o que está comendo. Essa é uma forma que esses pais encontraram para poder fazer com que as coisas andassem. Porém, nós estamos num campo doentio, num campo onde os pais estão doentes, porque eles estão ansiosos, eles estão em desequilíbrio, as crianças estão doentes, porque elas não estão recebendo o amor, sim, a atenção dos pais, e elas acabam criando uma dependência de um aparelho. De quem que elas estão recebendo o amor? De quem elas estão recebendo a atenção? Do aparelho. Sim. Então, por isso que a gente encontra muitas pessoas que estão agora em tratamento por conta da dependência dos computadores, dos celulares. Por quê? Porque não consegue largar. É uma questão emocional e é uma questão neurológica também, porque o cérebro está pedindo. Sim. E antigamente era a televisão. Você colocava a criança para comer na frente da televisão. Hoje é o celular, o tablet, a galinha azul, né? A Márcia estava falando que tem as crianças que fazem cara de choro e a mãe já pergunta, quer um leitinho? Ou seja, ela tá tampando aquela responsabilidade dela dar o amor pro filho, dela sentar com o filho, conversar, ver o que está acontecendo, ela vai dar um leitinho. Pega uma mamadeira e fica quieto. Olha, a Sandra tá falando que ela é dependente de doces, como uma droga. Ela não sabe o que fazer. E o Marcelo tá dizendo que na fase adulta isso pode provocar sérios problemas de saúde. Eu quero fazer uma pergunta para a Miriam. Eu e a Miriam, nós temos a mesma idade. Eu sei disso porque nós tomamos a vacina praticamente no mesmo dia. Então a gente agora grava pela data da vacina. Quando eu tenho 53 anos. Quando eu era criança, eu vou colocar aqui o copo para vocês verem. O copo é um pouco menor que a minha mão. Quando eu ia no cinema, que era uma coisa esporádica, eu ganhava um pacotinho de pipoca que eu comprava no cinema, meus pais compravam, que era aquele pacotinho mais ou menos que a gente vê em festa infantil, pouquinha coisa maior, porque aquele das crianças é que elas deixam cair, né? Era uma coisinha que devia ter o quê? 30 pipocas ali dentro, no máximo. Hoje a gente vai no cinema, as pessoas têm um balde que é maior do que a altura do nosso rosto, é um Big Jumbo. A maioria das pessoas, você vai no cinema, não vou dizer que são todas, mas vocês já devem ter visto, a pessoa senta e fica assim. Ela não tem a noção do que ela comeu. Geralmente quando ela chega no final do balde, é que ela percebe que acabou, porque ela tá entretida igual a criança, numa tela grande e comendo sem fim. Agora, eu vou perguntar para você, quando você está dando um curso, fazendo as suas pinturas, fazendo as suas... qualquer coisa, você sente fome? Então, eu costumo deixar sempre alguma coisa perto, né? Mas você tem a necessidade de fazer... Mas eu não costumo, quando eu estou fazendo alguma coisa, tanto de trabalho ou aulas, eu não costumo comer. Nós fizemos agora essa brincadeira, né, de colocar aqui o polvilho, a banana. Fiz brincando, né, mas não é o meu costume. Tanto que o pessoal que me conhece, quando eu dou aula, às vezes eu passo o dia inteiro sem comer. Só vou comer de noite, lá pela meia-noite, às vezes eu vou comer alguma coisa. É ruim? Mas eu não consigo
fazer isso porque parece que me cansa. Tem muita gente que acaba de comer, eu acho que vocês devem conhecer pessoas assim, Sim. que acaba de comer, precisa sair correndo para dormir, para deitar, porque dá um sono profundo. Por quê? Porque a pessoa, quando ela come, você quer que eu faça uma explicação Não, pode técnica? dar, pode. Você também vai dar. Nós vamos dar as duas. Vamos ver se é a mesma, porque... A explicação técnica que existe, pelo menos do meu campo aqui, que eu já estudei sobre isso, quando a gente come, quando a gente se alimenta, nós estamos gastando a questão do oxigênio. Então nós temos uma circulação que está correndo. Então quando nós fazemos o movimento que o alimento vai para o organismo, né, vai para o estômago, ele vai passar por vários setores. Esses setores vão receber a corrente sanguínea, ela vai correr por aí. E nessa corrente sanguínea também tem a oxigenação. Então o bombeamento do coração também ele participa de tudo isso. Então tem o oxigênio, tem o coração, tem o sangue, tudo isso está funcionando. O alimento também recebe a parte do ácido que ele precisa queimar lá no estômago. Nós temos, além de tudo isso, tem o oxigênio no nosso cérebro. Então, se a pessoa participa com ansiedade, que é muito normal, né, dos nossos seres humanos, ela vai engolir o ar junto, o oxigênio junto, vai comendo e vai engolindo. O trabalho vai ser muito mais pesado. Então a tendência é faltar a oxigenação e a pessoa precisa dar uma deitadinha para poder circular melhor. Essa é a minha parte. Tá na sua. Essa é uma explicação. Ou seja, eu vou resumir bem resumido o que a Miriam falou. Quando a gente consome um alimento, a gente vai fazer um gasto de energia para poder manter o nosso organismo trabalhando normalmente e para poder digerir aquele alimento, certo? Quando a gente come, então a gente precisa de mais energia para que a gente não tenha um cansaço, não sinta sono, que essa energia seja suficiente para o nosso organismo. Por isso, a gente deve comer devagar, mastigar, saborear a comida e não engolir ela rapidamente, assim, dar 3 mordidas e acabar, né? A primeira coisa. Quando a gente come, geralmente essas pessoas que comem e logo vão deitar, são pessoas que além de sentirem esse desgaste, a falta dessa energia que eles precisam para aquele momento, eles sentem um cansaço maior. Por quê? Porque eles comeram mais do que eles precisavam. Então, se o seu organismo, vamos supor, precisa de 20% da energia para consumir aquele alimento, se você comeu em demasia, o seu organismo vai precisar de 30, de 40. Então, ele vai retirar a sua energia vital para poder digerir aquele alimento. Então, você vai sentir um cansaço e vai precisar deitar. Então, a maioria dos casos das pessoas que vão deitar depois de comer são pessoas que comeram demais. A gente fala também... A maioria. A maioria, Mas para que vocês... Porque tem gente que vai falar assim, mas eu não como muito, mas eu sinto esse cansaço. O que acontece? São pessoas que estão com um organismo que ele está trabalhando com mais lentidão, então o oxigênio e a circulação está trabalhando com uma dificuldade maior. Então acaba faltando. Num ritmo mais acelerado. A pessoa começa a sentir um sono e ela precisa deitar. Tanto é que ela deita e passa às vezes 15, 20 minutos, ela já tá boa, tá ótima, né? Por conta disso. Mas tem gente aqui que tá escrevendo dizendo que é assim, que é dependente de doce, que é dependente de refrigerante, que é dependente de alimentos gordurosos e que a pessoa não sabe o que fazer. E aí eu falo assim, Ariana, por que comprou? A primeira coisa, por que comprou? Por que tem em casa? Sim. Então, se você não quer, não compre. Não compre. Mas a nossa tendência é o quê? Não, segunda-feira eu não vou comer. Segunda-feira é o Dia Mundial da Dieta. Então, segunda-feira eu não vou comer. Então, até segunda-feira eu posso comer. Só que chega na segunda-feira, a pessoa fala assim, não
deixa para amanhã. E aí ela continua fazendo. O que é isso? Ela não tem a firmeza de palavra, ela não tem a responsabilidade com ela mesma. Então ela acaba quebrando o contrato, ela quebra a palavra com ela mesma, não é com outras pessoas. E aí quem é que está quebrando? É a criança interior, é aquela criança que está precisando de acolhimento, de amor, de carinho, e então ela se entrega a alguma coisa que mesmo ela sabendo que vai fazer mal, ela faz. Por quê também? Porque dá prazer, né? Eu como nutricionista, eu aprendi que a principal função, a primeira, em qualquer livro de nutrição que você vai ler, qual é a função do alimento? Ele tem várias funções. E uma delas, que é a principal, é dar prazer. Então, quando você está triste, terminou um namoro, está com problemas, está com saudades de alguém, está com uma dificuldade, está se sentindo impotente, está com uma dificuldade, você vai comer aquele alimento que ele vai te trazer bem-estar. Então, se você não tomar cuidado, se você não tiver um controle, você passa desse ponto. A Rita estava falando que ela come muito rápido. Eu tinha o costume de comer muito rápido. Às vezes eu almoçava em pé, pegava rapidinho ali em menos de 10 minutos. Do ano passado para esse, eu fiz algumas mudanças bem significativas na minha alimentação e principalmente nos meus hábitos. Então, um deles foi, eu não pulo refeição de jeito algum. Eu tomo café, almoço e janta, no mínimo. Eu tenho os lanchinhos, mas essas 3 refeições são obrigatórias para mim. Eu tomava café da manhã na minha cozinha. A minha cozinha é uma cozinha escura. Eu decidi tomar café da manhã na sala. É uma delícia tomar o café da manhã na sala, olhando pela janela, eu tenho ervas, né? Então, um lugar tranquilo, eu coloco a minha mesa, coloco o meu joguinho americano e sento ali. O meu marido passa e fala assim, tá tomando café? Eu falo, tô, senta aqui para tomar comigo. Não, vou tomar na cozinha que eu tô com pressa. Então, ele tá acelerado e vai. Eu aprendi a me dar o tempo para as refeições. Hoje eu não como mais com pressa. Eu faço questão de parar o que eu tô fazendo, sentar, comer devagar, sentir o gosto do alimento, mastigar, né? E fazer com que aquele alimento me sacie. Eu percebo que quando eu faço isso com calma, eu acabo comendo uma quantidade de alimento bem menor. E quando eu não pulo as refeições, que eu não fico com muita fome, porque eu estou me alimentando em horários mais adequados, uma rotina mais adequada, o organismo sente menos esses picos de fome. Essa é o lado da fome física, né? A gente estava falando aqui com a Miriam até agora da fome mental, da fome emocional. Eu estou falando agora do ponto físico. Se você mantém uma rotina para o seu corpo com a alimentação, ele se acostuma a receber a alimentação de manhã, na hora do almoço e na hora da janta, e ele fica bem. Ele não tem aqueles grandes picos de ansiedade, de exigência do corpo. Então, aí entro para quebrar um pouco isso. Quando a Ariela fala, se você faz uma rotina, se você faz os seus horários, se você estabelece as regras, você não vai ter problemas. Você vai conseguir levar a sua dieta, né? Suas regras vão estabelecer algo melhor para você. Mas ela falou assim, a Miriam estava falando do emocional e eu estou falando da parte como é que é física e tudo mais. Se a parte emocional não tiver em equilíbrio, você não vai conseguir fazer essas regras, você não dá continuidade. Então, o que precisa fazer? Regular o emocional, para que você possa dar andamento nessas regras. E aí olhar e falar assim, mas como é que eu vou regular o meu emocional? Então, eu preciso olhar o que está pegando. Eu estou comendo porque eu estou triste? Eu estou comendo porque eu estou bravo? Comendo porque eu estou ansioso, comendo porque eu me sinto sozinho, eu como porque as pessoas estão me cobrando e eu não sei o que eu faço.
eu como porque eu não sei quando que eu vou ter um trabalho de novo. Né? Então, qual é o problema? Primeira coisa, avalia qual é o seu problema. Segundo, coloca o seu problema, é exercício, né? Coloca o seu problema na sua frente, como se você estivesse conversando com ele. Ele faz parte, não dá para você virar as costas para o problema. Falar assim, olha, eu não quero mais ser problema. Esse problema não faz parte. Você colocou ele fora dizendo que ele não faz parte, pode ter certeza que ele vai continuar batendo aqui nas tuas costas, falando assim, olha pra mim, eu tô aqui. Você não vai olhar pra mim? Sim. Por favor, olha pra mim. Sim. Vai, olha pra mim. É assim, o problema, ele vai ficar incomodando. Sim. Por mais que você fuja. Tem gente que fala assim, eu vou viajar. Depois eu penso. Ela vai levar o problema junto. Ou vai levar o problema Sim. junto, ou às vezes ela viaja, tal. Quando ela volta, o problema tá lá, aguardando. tá sentadinho na cadeira esperando por ela. É o que a Miriam falou, enquanto a gente não resolve o que está aqui dentro de nós, a nossa história, não adianta a gente resolver nada fora. É igual a estética. Você pode pintar o cabelo, passar batom. Se lá dentro você está ferido, machucado, magoado, não adianta você ter aquela aparência externa, né? Você precisa se trabalhar. Então é colocar o problema na frente. Como é que eu coloco o problema na frente? Eu sempre falo assim, pega qualquer coisa que te chama atenção. Imagina aqui, tá preso aqui? Não, pode pegar. Eu vou colocar isso aqui, ó. Olha que eu peguei aqui, é um rinoceronte, né? Um rinoceronte, um bebezinho nascendo dentro do ovo, tá nascendo. Um problema. Imagina que eu pego esse rinoceronte, olho para ele e falo assim, você é o meu problema, né? Minha dificuldade com o meu trabalho, né? Tá aqui. Vou olhar para o rinoceronte e vou falar assim, você é a minha dificuldade com o meu trabalho. Olha bem para ele e fala para ele, eu tenho medo, eu tenho raiva, e fala tudo o que você está sentindo para ele. Mesmo que pareça bobagem, mas fica lá num lugar sozinho, né? Você não precisa fazer isso na frente das outras pessoas. E fala, solta tudo. Quando você terminou de falar, você olha de novo para ele. Você pode ter certeza que vai mudar um pouco o aspecto desse problema. Antes parecia meio pesado, meio feio. Às vezes você olha e você fala assim, nossa, parece que ele tá sorrindo para mim. E fala assim, olha, quer saber de uma coisa? Eu aceito você. Você é bem-vindo aqui. Eu paro de fugir de você. Eu aceito que você faz parte. Mas eu te peço que você me ajude. Para que as coisas melhorem. Eu não preciso ficar carregando você como um peso. E quando você vai fazendo todo esse processo, esse exercício, que parece bobagem, mas é importante, você toma essa dificuldade, aceita, e no dia seguinte, você pode ter certeza que o teu emocional começa a ficar mais leve. E você pode começar a fazer isso que a Ariela falou. A Ariela falou o quê? Organiza os seus horários. Faz uma agenda, começa a fazer um planejamento. Diz assim, olha, meu café da manhã vai ser às 8 horas. Impreterivelmente, mesmo que baterem na minha porta, 8 horas eu vou estar sentada lá para tomar meu café. Ao meio-dia eu vou comer meu almoço. Eu vou comer meu almoço ao meio-dia. Mas não vai dar tempo, chegou alguém. Chegou alguém, eu vou falar, eu estou almoçando. E vai fazendo isso com um planejamento. Mas eu trabalho numa empresa que a empresa não deixa eu fazer o meu almoço normal. Como quando eu faço mediação no fórum, agora com a pandemia a gente não está fazendo no fórum. Mas quando eu fazia a mediação no fórum, a gente não tinha horário para ficar saindo, não dava tempo. Então eu levava no comecinho, eu levava uma caixinha com alguma coisinha e ficava beliscando, Aí com o tempo eu fui me organizando e comecei a comer, porque antes não dava tempo. Então, organiza,
faz um planejamento. Mas antes de fazer o planejamento, insere o teu problema no teu dia a dia. Olha para ele. Porque enquanto você não olha para ele, enquanto você foge do problema, você vai continuar com alguém batendo nas suas costas e você fugindo e se sentindo pressionado, se sentindo triste e sentindo sempre que está sozinho. E na verdade você vai estar tentando fugir da única pessoa que você não vai conseguir fugir, que é de você mesmo, né? Eu costumo dizer para o meu marido, quando ele come alguma coisa escondida, principalmente minha, que está ali guardada para um dia que eu tiver vontade, que aquilo que a gente come escondido aparece na balança, porque de nós mesmos nós não conseguimos esconder. Uma outra coisa que funciona também para você identificar da onde saiu aquela sua fome. Quando você sente fome, se você parar, beber um copo d'água e pensar, eu tô com fome mesmo? Ou eu tô preocupado com alguma coisa? Ou eu tô com carência de alguma coisa? O porquê que eu tô querendo comer? O que que eu tô sentindo, né? Que é o que a Miriam tava falando. Antes de você colocar aquela comida para dentro da boca, pensa o porquê que você tá indo atrás da comida. O que que tá incomodando? Aquele probleminha que a Miriam falou que tá aqui te cutucando. Muitas vezes o que que a gente faz? A gente come e depois vem o sentimento de culpa. Por quê? Porque a gente percebeu que aquilo que a gente ingeriu, o nosso probleminha continua ali. Então a gente fica com o sentimento de culpa. Muitas vezes a gente não sabe por que que tem o sentimento de culpa. Fala porque eu vou engordar. Não é porque vai engordar, o sentimento fica ali porque o problema continuou ali. A gente não olhou para ele. Então, se você parar e olhar, pensar, eu vou comer por quê? Eu tô com fome? Eu não jantei corretamente? O que está acontecendo? É uma autoanálise, uma autoobservação para tentar ver aonde que está a sua dificuldade. E pessoas que às vezes falam assim, mas eu compro por compulsão. Quando você for comprar, faz a mesma coisa. Avalia, eu preciso disso? Eu vou precisar disso agora? Porque quando você faz esse tipo de pergunta, o teu cérebro, ele respira. Por que a gente atua pela compulsão? Por que é difícil a compulsão? Porque a gente não respira. Então a gente faz as coisas pelo automático. É aquela pessoa que entra no supermercado e ela vai entrando nas gôndolas e vai fazendo assim, lota o carrinho, chega lá no caixa, e aí quando ela começa a colocar e começa a ver as contas lá aumentando, ela fala assim, nossa, por que eu fui colocar isso? Por que eu fui colocar aquilo? Mas aí ela não tem coragem de falar para a pessoa que está no caixa, falar assim, olha, eu não vou levar isso hoje. Não, eu não quero isso, pode tirar isso, pode tirar aquilo. Eu já vi gente fazer, mas são poucas pessoas que têm coragem de fazer. E aí, ela depois se sente culpada, porque ela não conseguiu frear. E também ela olhou aqueles alimentos como se eles fossem pacotinhos de amor. Ai, eu quero isso daqui. A pessoa geralmente faz essa cara. Ai, eu quero, eu adoro isso. Então, a gente gosta do sabor, a gente gosta do prazer que aquilo traz. Mas essas pessoas que compram dessa forma, que nós fazemos muitas vezes, como a Miriam acabou de falar, é por compulsão, em busca de algo, né? A gente vê isso, às vezes, não só na comida, a pessoa tem mais sapatos do que ela pode calçar durante uma vida inteira. Eu quero fazer um comentário sobre que o Marcelo... Marcelo colocou que a falta do dinheiro combate isso fácil. Sim, se não tem dinheiro para comprar, né? Então, mas vamos lá, vamos conversar sobre isso, aproveitar, porque daqui a pouco tem uma nossa live, mas vamos aproveitar. Quantas pessoas fazem dívidas para poder conseguir ter um objetivo, um prazer? Então, a gente sabe de pessoas que estouram o cartão de crédito, fazem acordos no cartão de crédito para poder pagar contas. E tem gente que fala assim, eu gastou o quê que tá com essa dívida toda?
Às vezes é restaurante, Sim. às vezes é comida mesmo, não é tem tênis, nem roupa, nem shopping, nem motel, é comida. Por quê? Porque a pessoa está em busca do prazer. Sim. E eu só quero encerrar porque enquanto a Ariana lá falando sobre o carrinho, né, lotando o carrinho e tudo mais, qual a imagem que passa disso quando uma criança está lá no supermercado, dentro do carrinho, e a mãe vai colocando as coisas no carrinho e a criança vai, eu quero, mãe, eu quero aquilo lá, eu quero. Tem criança que vai pegando ainda na gôndola e quando a mãe vai olhar, o carrinho tá cheio de coisa que não foi ela que escolheu, foi a criança que pegou. Então, às vezes, é a nossa criança interior que está atuando naquele momento. Então, ela pega tudo que ela vê. Isso é a falta do controle, isso é o excesso de zelo da mãe, ou seja, eu te dou amor, eu te dou tudo. Sim. Que você quiser, e ao mesmo tempo aquela criança que está em busca de apoio, então ela procura nas coisas o amor, a atenção e o amor, aquela atenção que a gente estava falando no início, que a criança senta com aquele tablet, com aquele celular e a mãe ou alguém vai colocando comida dentro. Quem é que deu atenção para essa criança? Não foi a mãe. Agora eu quero fazer um comentário. O Marcelo Sardinha, ele falou que ele tem uma compulsão por doces e que ele voltou a tomar refrigerante. Uma parte dos alimentos mais viciantes que tem são os alimentos que contêm muito sal, como salgadinho e muitos outros produtos que a gente não faz ideia que tem sal embutido dentro. Em grandes quantidades, você come e bebe, porque queima toda a boca. Alimentos que têm muito açúcar e os refrigerantes, eles são altamente viciantes. A gente começa a ingerir alimentos com muito sal, muito açúcar e muito refrigerante, além de outras químicas, e a gente fica viciado. Eles viciam igual uma droga, né, Miriam? Então, vamos falar de droga. Dependência química, a gente fala muito a respeito dos brancos, tá? Então, o sal, ó lá, sal, açúcar, farinha e cocaína, tá? Então, eles têm o mesmo poder viciante. O sal, o açúcar, a farinha e a cocaína. Então, quando vocês estiverem no dia a dia de vocês, avalia. Quando você estiver comendo, fala assim, puxa vida, eu tô lotando aqui o meu prato de sal. E ele dispara, né? O prazer nosso cérebro tá lá, a serotonina tá funcionando, né? E fora outras químicas aí do nosso cérebro que fala assim, olha lá, o branquinho tá chegando, né? Então, tá lá lotando, tem gente que pega o salete nas batatas fritas, né? Sim. Outro dia ela lotou a batatinha frita dela. Eu falei assim, pra que você tá colocando tanto sal? Colocou um monte de sal, dá uma respirada, fala assim, por que eu tô colocando tanto sal? Colocou lá o açúcar, né, no café, pega aquelas colherzonas de sopa de açúcar branco, né, no café. Ai, gosto do meu café bem doce. Ok, fez isso uma vez, fez 2 vezes, avalia. Por que eu tô procurando tanto açúcar? O que eu preciso? Que prazer é esse que eu tô precisando? O que eu tô buscando na minha vida que tá faltando na minha vida? O que eu tô buscando no alimento que tá faltando? Vamos lá na farinha, né? Quanto que a gente come de farinha no dia a dia? É pão, é torta, é bolo, biscoito, biscoito, tudo que a gente conseguir colocar com relação à farinha, nós vamos colocar. Nós não estamos vendo o branquinho da farinha, nós sabemos que é feito de farinha. Por que nós estamos tomando isso como parte da nossa vida? É gostoso? Eu adoro. Eu adoro. Mas a gente não precisa fazer parte
da nossa vida como algo extremamente necessário. Então respira e olha e fala assim, é isso mesmo que eu preciso? Eu posso fazer isso de uma outra forma, de um outro jeito? A Kelly está falando, olha, quantas verdades, gratidão pelas informações, às vezes até sabemos disso e não fazemos na prática. Escutando assim, parece que é até mais fácil de olhar e tomar uma decisão. Mas é mais fácil. Quando a gente olha para qualquer dificuldade que a gente tem, a gente olha nos olhos, olha de frente, pega aquele problema para você, como a Miriam falou, coloca ele na sua frente e olha para ele, conversa com ele, fica mais fácil. Quando a gente tem um problema e a gente senta com a pessoa para conversar, não fica mais fácil? Então faça isso com a sua dificuldade, com o seu problema. Não deixe ele ir lá para trás, porque ele vai ficar colado ali em você. Ele não vai embora. Ele faz parte. Ele faz parte. O que você acha da gente fazer um fechamento de um exercício aí? Vamos? Mais uns minutos. Quer fazer? Não, pode fazer. Então eu vou pedir para vocês que estão aí presentes, que a gente faça um exercício. Se vocês quiserem participar, vão ser muito bem-vindos. E depois esse vídeo vai ficar gravado. Quem for fazer também o exercício depois, só fecha os olhos. Fecha os olhos? Usado. Ariela aqui também. E vocês vão avaliar qual a dificuldade que vocês têm em relação ao seu dia a dia. É comida? É uma bebida? É um doce? O que é que você tem que muitas vezes você gostaria de parar ou diminuir e você não consegue? Parece como se aquilo fosse algo obrigatório, como se você precisasse para sobreviver. E você vai olhar para isso, coloque na sua frente, observe, como se você estivesse tocando aquilo que você tem de dificuldade. Olha para isso. Sente. Qual é a sua sensação frente àquilo que causa essa dificuldade? É uma sensação boa? É uma sensação pesada, triste, angustiante, alegre? Como é essa sensação? E você vai olhar para isso e pedir ajuda. Você vai imaginar agora que você está como uma criança, uma criancinha pequena que grita, que pede ajuda, que mostra para algum adulto, que pode ser sua mãe, que pode ser sua avó, que pode ser alguém que cuida de você. Alguém que vivenciou essa experiência com você na sua infância. Alguém que cuidava de você. E você vai imaginar agora que esse alguém está aqui presente. Esse alguém está aqui e vai colocar a mão sobre o seu ombro e vai dizer para você: você pode, você consegue, você vai conseguir falar não, você vai conseguir. Você tem a possibilidade de fazer diferente. Olhe para isso que te causa dificuldade. Eu estou aqui. Eu posso te ajudar. E junto dessa pessoa está você, grande. E você também diz: você consegue. Eu estou com você. E você vai receber agora a força dessas duas pessoas. Alguém que cuidava de você quando era pequeno, e alguém que representa você, grande.
E você vai agora tomar essa força, essa certeza de que você consegue e vai dizer: agora eu consigo. Eu tenho o equilíbrio. Eu estou recebendo agora o equilíbrio de quem cuidou de mim e o equilíbrio de mim mesma. Porque eu sou grande agora. Eu consigo. E você vai receber um abraço dessas duas pessoas. Da pessoa que cuidou de você e de você mesmo. Recebe agora esse abraço. Toma essa força e agradece, olhando para aquilo que te causa dificuldade e diz: agora eu consigo, eu posso, eu vou saber como resolver essa história. Eu sou forte, equilibrado, eu amo viver e a minha vida tem um grande significado. Eu mereço viver. Eu mereço tudo aquilo de bom que a vida me proporciona. Eu posso fazer diferente. Eu faço agora o meu melhor. Gratidão a todos vocês. Abrindo os olhos e retornando para cá. Incrível a força desse exercício. Realmente transporta a gente para um outro tempo, né? Onde a gente viveu e começou essa parte dessa nossa história, né? Com o cuidar de nós mesmos, de quem nos cuidou, quem nos amparou, quem nos amou, quem nos entregou e nos empoderando disso tudo, sendo pessoas adultas hoje. O Marcelo Sardinha está perguntando se alho acalma a compulsão. Olha, Marcelo, Eu não sei. a parte de óleos essenciais que eu posso te passar para vocês é a bergamota, que ela acalma a ansiedade, tá? A tangerina também é um calmante. Agora, não usem óleo essencial de mandarina, porque dispara a vontade de comer, ok? E não bebam óleo essencial. Não bebam óleo essencial, só cheira. Procurem uma aromaterapeuta, como a Miriam, para pegar orientações antes de beber qualquer óleo essencial. Óleo essencial não se bebe. Muito bom. Na semana que vem, nós vamos estar aqui novamente, a quarta-feira sistêmica. Nós já temos, se eu não me engano, 2 temas agendados que foram pedidos. Hoje foi pedido sobre o peso e temos, acho que, 2 pedidos sobre a raiva na pandemia, né? O outro, não me lembro agora de cor. Se você gostou, quer sugerir algum tema pra gente, mesmo depois da live terminar, você pode escrever na página pra gente algum tema, pode mandar uma mensagem no privado para as estrangeiras, ou para mim, ou para Miriam, ou na página mesmo, sobre algum assunto que você gostaria que a gente falasse, desse a visão sistêmica e trocasse essa conversa com vocês aqui. A gente criou essa quarta-feira sistêmica. Então, quarta-feira eu e a Ariela, e terça-feira eu tenho feito a mentoria sistêmica. Então, de terça-feira eu estou fazendo um ao vivo no YouTube. Então, se vocês puderem acompanhar, dar uma curtida, né, se inscrever no canal, é Miriam Baraldi Terapias, Miriam com Y, M de Maria no final. Aqui nas estrangeiras, se vocês puderem compartilhar, contar para outras pessoas, para que o nosso canal possa crescer também. E a gente possa ter cada vez mais tempo de fazer esse tipo de trabalho, porque é o que a gente gosta de falar. Com né? certeza. Amanhã esse vídeo vai estar no canal do YouTube, onde, sempre um dia após a gente fazer o ao vivo aqui no Face, a gente sobe o vídeo para o canal do YouTube
e vocês podem acompanhar. Se vocês acham que essa live, esse assunto pode ser esclarecedor para alguém ou acham que alguém possa gostar sobre esse assunto, compartilha, pega o link ou no Face ou amanhã no canal do YouTube, encaminha para alguém que vocês acham que possa ajudar, para um filho, uma filha, um marido, uma amiga, que às vezes pode trazer muita informação. Nós agradecemos muito a Rita, o Marcelo, a Débora, nós não estamos conseguindo enxergar todos os que estão aqui, mas a gente quer agradecer demais por vocês estarem aqui presentes. Isso nos auxilia muito, porque passa um calor, né? Parece que nós não estamos sozinhas. E nós vamos deixar um grande beijo e muito amor, porque a vida é feita de amor. Muito obrigada, a Rita de Cássia também, e aos outros que a gente não aparece todos aqui pra gente. Marcelo Sardinha, logo logo você vai estar aí com o seu canal. Como chama o canal? Fala aí pra gente poder avisar o pessoal. Fala o nome, por favor. Marcelo Sardinha, ele é jornalista. E ele tem um canal onde ele acompanha as atividades dos artistas, o movimento que acontece no teatro. Vamos ver se o Marcelo... Eventos de Ouro. A página do Eventos de Ouro tem no Facebook e tem no Instagram. O Marcelo falou que acho que semana que vem ou na outra ele tá aqui. A gente vai chamar ele para tomar um café, né, Miriam? Eventos de Ouro, ele fala sobre artistas, sobre teatro, sobre cinema, sobre eventos que estão acontecendo em diversos lugares, né? Não só em São Paulo, vira e mexe ele está no Rio de Janeiro, nas praias. Então, entra lá, acompanha o Marcelo Sardinha, que é muito gostoso a gente ter as novidades dele também. Ele tem uma energia muito boa. E nós vamos terminar como começamos, fazendo um brinde às estrangeiras e à vida. Um beijo para vocês.